Boa noite, amigos, tudo bem? Vamos aqui para mais uma semana de estudos do nosso livro A Gênese, esse que é a última obra que Allan Kardec deixou para a humanidade. Hoje é um dia especial, mais especial ainda, porque comemora-se a volta de Allan Kardec para o plano espiritual, né? Quando ele desencarnou em 1869. Exatamente no dia 31 de março de 1869, fazendo hoje então 153 anos. Obrigado, Kardec, por tudo que você tem nos proporcionado. Então, assim, pedimos a Jesus, nosso mestre, modelo, guia, amado e querido irmão, traga-nos um pouquinho de paz, um pouquinho de compreensão para que sigamos a nossa marcha. Obrigado, que assim seja. Vamos lá, amigos. A gente está fazendo atualmente o estudo dos fluidos, né? Capítulo 14 do livro A Gênese. Estamos dando continuidade, tá bom? Você que está assistindo aqui a gente hoje pela primeira vez, acessa nosso canal no YouTube que tem a sequência dos vídeos. Não tem todos, mas muitos lá que vão dar uma ideia do que é o livro A Gênese. Muito bem. Nós estamos aqui na terceira parte do estudo. Hoje, Kardec fala sobre o tipo de fluido, né, que agrega ao perispírito das almas. É um assunto bastante difícil de falar. Ele diz o seguinte: para todo corpo físico que habita a nossa Terra, o planeta Terra, existem as mesmas quantidades não é a palavra, mas o mesmo tipo de material. Então todos os corpos orgânicos são formados de carbono, hidrogênio, nitrogênio e oxigênio, ok? São os quatro compostos básicos de tudo que é físico e é orgânico na Terra, ok? Então são os corpos das plantas, as plantas, né? Os vegetais, os corpos dos animais, todos os animais, e de nós homens, então são formados por esses quatro elementos, no mínimo esses quatro elementos, ok? Acontece que os corpos espirituais, que a gente, nos seres humanos, a gente chama de perispírito, que é um envoltório do espírito, falamos dele, continuamos falando, porque é de lá que vêm os fluidos, né? Os fluidos se agregam exatamente nesse corpo espiritual. E falávamos semana passada que o corpo espiritual, o perispírito de cada um de nós, ele adquire as qualidades e as peculiaridades de cada orbe. Então, habitando a Terra é um tipo de perispírito. Habitando outros planetas é outro tipo, são outros tipos de perispíritos, ok? Dessa forma, a gente pode entender, Kardec especifica muito bem, não é que a gente pode entender, Kardec especifica muito bem que ainda assim os perispíritos eles são diferentes no mesmo planeta. Mas você acabou de falar que era igual? Não, ele é constituído basicamente das mesmas estruturas moleculares que estão presentes aqui na nossa atmosfera. Mas eles são diferentes pela condição moral que cada um de nós possui. Os espíritos, quando vão subindo a escala, né, de pureza, de crescimento espiritual, eles vão ficando mais, vão se aproximando do nosso guia e modelo que é Jesus. Os perispíritos ficam menos densos. Essa é a palavra. Eles ficam mais finos. Finos de finesse, tá, pessoal? Eles ficam mais sutis, delicados. Eles se aproximam de
da luz, né? Tem uma história que a gente gosta muito de lembrar que diz mais ou menos isso, tá? A gente entendeu e trouxemos isso na mente e para o estudo de hoje para a gente dizer exatamente o que nós estamos dizendo. Existiu uma reunião comemorando os 50 anos do desencarne do Dr. Bezerra de Menezes. Isso foi em 1950. É um caso que o Chico Xavier contava, né? Na verdade, os amigos continuam contando, as pessoas que ouviram do Chico, e livros que contam várias histórias dele, e essa é uma delas. O Chico participou dessa reunião no plano espiritual, quando ele estava desdobrado, estava dormindo, né? O que dorme é o corpo físico, que repousa na cama, e o espírito ganha liberdade. Já estudamos isso também. E o Chico participou dessa festa, era uma reunião muito amistosa, muito alegre, e num determinado momento, aproxima-se do grupo que estava em alguma localidade, né, espiritual, algum pouso espiritual, se aproxima uma luz. Essa é a figura de linguagem que a gente gostaria de trazer e frisar. Uma luz vem dos céus e pousa à frente daquela turma ali, né, dos amigos do Bezerra e o Bezerra junto. E essa luz se materializa. Era Celina. Celina era uma portadora de uma mensagem, um espírito chamado Celina, feminino, que trazia uma mensagem de Maria, a própria Maria, a mãe de Jesus, que foi mãe de Jesus. Que a mensagem era que Dr. Bezerra, se quisesse, poderia partir com ela para instâncias mais sublimes, porque ele havia conquistado isso, né? Durante a estada dele aqui no planeta, tanto encarnado quanto desencarnado. E ele pede com humildade a Celina que leve a mensagem a Maria, dizendo que se ele poderia ficar, que ele gostaria de ficar para continuar os trabalhos dele rumo à humanidade, dizendo que ele não iria embora enquanto todas as almas não estivessem redimidas. Lindíssima história, né? Mas o que a gente queria frisar é isso, uma luz. Então, a Celina se mostrava como luz, né? E luz a gente sabe que é brando, né, amigos? Luz é etéreo, luz não dá para pegar, não dá para tocar. Então, é mais ou menos isso, tá? A gente tem que ir trabalhando com analogias que a gente consegue imaginar, porque linguagem desse tipo, que é estudada através do Espiritismo, é muito difícil da gente explicar, né? Então a gente tem que usar essas figuras de linguagem, né? Essas oportunidades que a gente tem das lembranças das histórias, por exemplo, do Chico e tudo mais, tá? Então, conforme a gente vai evoluindo, os nossos fluidos vão ficando mais sutis, né? Os que a gente emite, e eles vão ficando mais brandos, mais gostosos, mais harmoniosos e mais próximos do que a gente imagina que seja luz, que a gente enxerga a luz, ok? Diz Kardec um pouquinho mais adiante. Essa explicação demonstra como falsa a ideia de localidade geográfica imaginada pelas doutrinas religiosas e mitologias, ao se referir ao destino da alma após a morte, como céu, inferno, trevas ou Hades. Se o corpo espiritual altera sua constituição conforme o estado evolutivo intelecto-moral do espírito, suas relações físicas e seu meio se estabelecem fundamentalmente por meio de sintonia e não por localidade. Aí ele coloca mais um assunto aqui, né, mais um ponto a se pensar. Se os nossos corpos espirituais eles evoluem, ele também evolui com o nosso intelecto moral, né, com a nossa capacidade espiritual de gostar mais das pessoas, de sermos mais caridosos, de estarmos mais harmoniosos com a natureza, com a criação divina, né, com Deus. Se isso acontece,
nós nos aproximamos das localidades ou dos pontos onde nós viveremos ou nos sentiremos bem e tudo mais por sintonia, né? Então, ela afasta essa questão fundamentalista de morreu, cessou a vida orgânica, para onde vai? Né? Vai para um lugar ou vai para o outro? Não, se aproxima por sintonia de um local, de um lugar, de um espaço que tem mais a ver com os fluidos que ele emite. Então, Celina, na nossa história, ela veio do alto, né? Isso é figurado, tá, gente? Pode ser de baixo, não quer dizer, tá? Porque se a gente imaginar sempre que é olhando para cima que a gente vê espíritos superiores, né? Espíritos de luz, a gente também tem que imaginar que olhando para baixo a gente vê o contrário, espíritos inferiores, espíritos trevosos. Não é assim, mesmo porque não tem alto e baixo, né? A Terra está girando. O que é alto, o que é baixo, né? Já explicamos isso também na questão das órbitas e tudo mais aqui no nosso estudo. Então, Celina esse exemplo que nós trouxemos aqui do Dr. Bezerra, da Celina, da comemoração dos 50 anos do desencarne do Dr. Bezerra, tem muito a ver com isso, né? Os fluidos que a gente emite, a capacidade moral, intelectual, espiritual que a gente atinge, ela vai nos levar a determinados planos, né? E a gente não precisa se esforçar para ir. É por sintonia. Então nós nos aproximamos daquilo que que vibra igual a gente. As almas são assim, os locais são assim, as casas das pessoas são assim, né? A casa de um indivíduo, ela vibra o que o indivíduo vibra. Isso faz muito sentido, tá? Dr. Bezerra tinha ganhado essa possibilidade de subir, ascender a planos mais sublimes, mas ele preferiu ficar na Terra. Isso quer dizer que o seu fluido ficou mais denso por causa disso? Não, né? Tanto é que o Dr. Bezerra é um espírito que se comunica muito, né? Está muito presente aqui, tem muitas possibilidades de ajudar todos nós. Tá bom, gente? Esse era o estudo dessa semana. Eu espero que tenha ficado claro. A gente vai dando um passo por vez, né? Com bastante cuidado, com bastante parcimônia, para deixar bem entendido aqui a Gênese, porque é um estudo que vale a pena ir devagar. Obrigado, boa semana.